Por falar boa noite, né? Normalmente eu já recebi fotos aqui de quem nos acompanhou pelo Japão, gente. Muita gente, muitos brasileiros que estão lá e acompanham a gente pelo YouTube também. E é sobre isso que nós vamos falar. Sabe por quê? Porque o Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão e aqui no Brasil. Essa presença transformou a nossa cultura sobre a culinária, sobre as artes. E hoje nós vamos conversar sobre como essa relação entre o Brasil e o Japão segue viva e presente no nosso dia a dia. Recebo aqui com muito carinho o Joe Hirata e a Eliane Ikeizumi. Sejam bem-vindos. Bom dia, obrigado, Daniela. Bom dia, que legal receber vocês aqui para contar um pouco dessa história. Joe, começa contando você. Você nasceu onde? Bom, eu sou nascido em Maringá, no Paraná. E qual a sua relação aí, seus pais, seus avós? Bom, meu avô, ele veio de uma cidade de Mamura, lá na província de Fukuoka. Ele veio mais ou menos em 1928 e nessa época a minha família toda já era católica lá no Japão. E essa época foi uma época que teve uma perseguição dos católicos lá e eles vieram justamente fugindo do Japão, das perseguições, para o Brasil e ele se instalou na cidade de Promissão, onde foi construída aí a primeira igreja católica, né, construída pelos imigrantes. E o meu avô também teve essa Promissão fica onde? Promissão em São Paulo, pertinho, vizinho de Lins. Tá. E aí, no caso, seus pais, os seus avós, né? Começaram a trabalhar com o quê? Eles trabalharam na lavoura, né? Começaram, como todos, né? Vieram para a lavoura. Eles ficaram lá em Promissão e lá onde foi construída a igreja Cristo Rei, né? Em homenagem aos 26 mártires lá do Japão que foram crucificados, né? Os 26 católicos no Japão. E essa igreja foi construída justamente uma réplica, né? Até da igreja lá da província de Mamura, que era a cidade onde que meu avô morava. E depois de lá ele se mudou para o Paraná, né? Depois de um tempo e lá ele também na colônia Esperança em Arapongas, no Paraná, também construíram também a primeira igreja, porque essas famílias que vieram na época da província de Fukuoka, né, na cidade de Mamura, essas famílias vieram para o Brasil justamente para não voltar ao Japão. E vieram diferente daqueles que vieram, alguns descendentes, né, japoneses que vieram para ficar temporariamente. Mas já esse pessoal que veio, né, fugindo, né, da perseguição, eles vieram para morar. Por isso que eles acharam muito importante construir uma igreja católica aqui para manter a fé que eles já tinham. A espiritualidade, né, Joy? Que bacana, viu? E a sua história, Eliane? É muito parecida com a do Joy. E eles não se conhecem, não tá? Se eles se conhecendo hoje, né? Meus avós também veio da província de Fukuoka também. Olha. Aí eles vieram para Lins também. Lins. Só que eles ficaram em Oswaldo Cruz, também para a lavoura. Oswaldo Cruz é uma cidade do estado de São Paulo. São Paulo. E aí eles residiram lá, eles vieram, meu pai, meu tio e são 4 tios que eu tinha, né? Só uma que nasceu aqui no Brasil, mas o resto vieram de lá. Meu pai nasceu no navio, inclusive. No navio, olha! E aí eles vieram para cá, né? Foram para Lins, mas não deu certo. Aí foram para Oswaldo Começaram Cruz. a trabalhar com o quê? Logo em Lins? Lavoura. Lavoura também. E aí eles plantavam café naquela época, né? E minha avó foi tendo as coisas dela em Oswaldo Cruz, que tem até hoje. É mesmo? A gente tem lá. Que legal. As coisas lá. E qual a história, assim, dos avós? Vocês conheceram seus avós, Sim. né? Qual a história que te marca, assim, que tem relação com o Japão? Olha, deu ir no final de ano, porque a gente ia uma vez ao ano na casa deles. Porque a gente morava em São Paulo, a gente ia para Oswaldo Cruz. E eu era pequena, né? Tinha 8 anos. De chegar lá, ela tinha um altar, que era a coisa mais linda, que aquilo para ela era... Né, Desculpa, é altar budista? Budista. Budista. E ali tinha aquele altar, ela fazia aquela mesa de comida japonesa. Ah, é? E que era obrigatório naquela época, né? A gente
comer a comida, né? Porque a gente tinha que aprender a comer. Então, marcava muito. Tinha coisa que eu não gostava e a gente tinha que experimentar, né? Minha mãe falava, experimenta. Se não gostar, né? Mas era aquela comida farta que ela fazia. Você falando assim me dá a sensação de uma disciplina. E era né? muita disciplina. Ô, Joey, e o que te marca? Além da... Marca também a disciplina? Sim, bom, dos meus avós, assim, como meu pai é o filho mais novo, né? Então, quando eu nasci, meu avô já tinha uma certa idade, né? Isso ele já estava morando na Colônia Esperança, que fica lá em Arapongas, onde também foi construída uma igreja, né? Até hoje a igreja católica, ela é construída também pela comunidade japonesa, que meu avô e meus tios ajudaram a construir. E eu me lembro bem, assim, que naquela época tinha o ofurô, que é a banheira, né? Tá. Que é de água quente, que acho que trouxeram muito, né? Os imigrantes trouxeram muito disso. E na época não era um furô elétrico, então era um furô que tinha que colocar lenha embaixo. E nessa época eu devia ter uns 7 anos mais ou menos. E o meu avô falava assim, pegava eu e meus primos, entra lá no meio do cafezal, procura madeira, os pés secos, e traz madeira pra gente acender o furô à noite, para tomar banho à noite. Então eu me lembro bem dessa memória afetiva de a gente, criança, né, no meio do cafezal, procurando madeira para acender o furô do meu avô. Que legal, gente. Assim mesmo. Que memória gostosa, faz a gente ir lá mesmo, né, demais. nesse período. Isso. E o que vocês hoje mantêm, né, na família, na casa de vocês, desse legado dos avós, pais? Olha, uma vez ou outra em casa a gente faz a nossa comida japonesa que a gente gosta, coloca as coisinhas, né, os utensílios, as coisas, eu acho que assim faz lembrar que quando eu vim do Japão, né, eu trouxe muito. Então, eu gosto de fazer isso, a comida, que eu aprendi também lá. Ai, deve ter sido uma viagem super gostosa, né? E aí você hoje coloca isso, então ter uma refeição japonesa. Uma refeição japonesa, não sempre, né? Mas a gente tem vontade, a gente faz isso, que isso para mim me faz relembrar de várias coisas gostosas que eu vivi lá. E que eu trouxe também dos meus avós, meu pai, que ele gostava muito de fazer também. Né? E o que é esse documento que você trouxe? Isso aqui não é um documento, é a escola linha da Richelle, quando ela estudava lá. Ela estudou lá no Japão? Ela estudou. A sua filha? Você está falando Richelle, quem é Richelle? Minha filha. Sua filha, você tem quantas filhas? Tenho só uma. Só ela mesmo. E ela trabalha aqui, ó. Ela está aqui com a gente também. E você estudou no Japão? Olha, isso aqui é como se fosse um caderno, é isso? Isso, é o caderno. Olha que legal, o Cris vai mostrar aí pra gente. O que está escrito aqui na capa? Richelle, ó. Richelle. Aqui deve ser, bom, a gente não pode... Olha que legal, de que série é isso aqui? Eu acho que é do primeiro ano, eu não tenho certeza, acho que é primeiro ou o jardim. Ah, tá, da escolinha, né? É a escolinha. Ah, ela que estudou legal, até a segunda. aprendendo o trânsito, provavelmente. Sim. Aqui. A letra... Gente, que bacana essa memória. Olha, que legal. Nossa, isso aqui é uma... Olha que fofo, gente. Ela pequenininha lá. Que lembrança bacana. A gente também trouxe aqui, olha... tem fotos que vocês trouxeram, né? Tem fotos do Joey também. Você já foi pro Japão, Joey? Sim, morei no Japão. Eu cheguei no Japão em 1988. Que, assim, meu sonho desde criança, desde 18 anos, é que eu sou cantor, né? Ah, é verdade. E o meu sonho sempre foi ser cantor. E desde pequeno, na escola, eu era chamado de japonês. Então, eu achava que o meu sonho era na minha terra natal, que era o Japão. Em 1988, eu me formei na faculdade em Análise de Sistemas e depois tive a oportunidade de ir ao Japão atrás do meu sonho. Só que chegando lá no Japão, que eu descobri a minha verdadeira identidade. Eu descobri que eu sou neto de japoneses com muito orgulho, mas acima de tudo um brasileiro. Lá, por mais que eu tenha os olhinhos puxados,
lá nós somos chamados de brasileiros, né? Então, antes eu tinha aquele um pouco do choque cultural. Qual era a minha identidade? Identidade. Exatamente. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi que o sonho não era de um japonês, o sonho era de um brasileiro. Olha que bonito isso, que coisa linda da criança, né? Sim. Você achar, então, eu sou um japonês, né? E acho interessante, uma curiosidade minha. Você começou cantando como? Bom, eu comecei com 8 anos de idade, lá em Maringá, que meu pai era diretor do departamento de canto. Então eu comecei cantando músicas japonesas, né? Então eu participava dos concursos, eu fui tricampeão brasileiro, né? Da canção japonesa. E quando eu fui para o Japão lá trabalhando nas fábricas, também participei de um concurso lá da TV NHK, que é a TV estatal lá, que é a maior TV. E eu participei do concurso da canção japonesa, que é o maior concurso, que é o NHK no Dojima. E eu representei lá como um brasileiro também, né? Participei em todas as eliminatórias. E acabei chegando na grande final em Tóquio e eu venci esse concurso. Foram 80 mil japoneses. Olha! E eu cantando em japonês. Olha, que bacana! E fui o primeiro estrangeiro a vencer esse concurso em 50 anos de história. Né? Que legal! lindo. Nossa, muito gostoso ouvir a história de vocês, Joe e Eliane. Ou seja, vamos falar o seu Instagram, né? Para quem quiser ouvir você cantando. Hoje você veio aqui para contar a história. Bom, meu Instagram é @joehirata, JOEHIRATA. Instagram, tem o Facebook e também tem o nosso site, joehirata.com.br. Olha que legal, bacana, gente, para vocês acessarem aí, conhecer mais sobre não além da história, mas o trabalho do Joey, né, como cantor também. Eliane, você faz aí os seus jantares, a gente mostrou aqui um pouco das fotos. Eu Achei tenho o lindo. Instagram do Ateliê Keizumi. Você é eu faço artesã. Que legal, você faz o trabalho manual. Qual trabalho você faz? Eu faço bolsas, qualquer tipo de bolsa, qualquer tipo de carteira, essas coisas, né? Mas é tudo manual, é tudo em couro, né? Que legal. E qual que é o seu Instagram para o pessoal conhecer Ateliê seu trabalho também? Keizumi. Ateliê Keizumi. Sim. Muito bom, que gostoso, gente, saber da história de vocês trazerem um pouco desse clima oriental, né? Que vocês continuem aí firme na caminhada. For para falar, então, rapidamente para a gente encerrar, algum conhecimento, alguma filosofia, assim, que a oriental traz para você deixar em casa, para quem nos acompanha, qual é? Perseverança sempre, em tudo. Perseverança? Porque os japoneses, eles são muito perseverantes, né? Muito, né? Eles vão Acredito. Em tudo eles vão. E a gente traz isso para nossa família, né? Que a gente não pode desistir em nada. Perfeito. E o seu, Joey? Como eu falei também, a resiliência, a disciplina, né? Acho que é uma coisa que a gente carrega até hoje, né? Mesmo na quinta, sexta geração, a gente traz muito isso, a questão da disciplina, não só na família, na questão dos estudos e também no trabalho, né? Acho que é um dos pontos mais importantes que a gente carrega aí também, que traz da nossa cultura, ainda mais que esse ano nós estamos comemorando 130 anos de Tratado de Amizade Brasil e Japão e 117 anos da imigração japonesa no Brasil. Verdade. Perfeito. Por isso vocês estão aqui hoje, pensam, representando todos que estão aí nos acompanhando no Brasil e fora do Brasil também. Gratidão. Muito obrigado. Olha que bonito. Padre Camilo, para o senhor, então, muito obrigada.